Vamos à leitura do texto base da questão, meu jovem. Nós temos aqui o texto 1, que é uma propaganda aqui da Sudã, nos anos 70, falando sobre a ocupação aqui da região amazônica, né? E nós temos aqui o texto 2, dizendo assim: indígenas eram contra o marco temporal. Eles afirmavam que a posse histórica de uma terra não necessariamente está vinculada ao fato de um povo originário ter ocupado determinada região antes de 5 de outubro de 88. Então, marque isso daqui que é importante, a questão temporal aqui, tá? Segundo esse argumento, muitas comunidades são nômades e outras tantas foram retiradas de suas terras pela ditadura militar. Já proprietários rurais argumentavam que havia necessidade de se garantir segurança jurídica com relação ao tema e apontavam o risco de desapropriações caso a tese fosse derrubada. Então aqui a gente tem um texto apresentando posicionamentos referentes ao marco temporal em relação à demarcação de terras indígenas. Então vamos ver o comando da questão. A partir das informações dos textos, considerar a posição dos indígenas sobre a ocupação do território amazônico é uma forma de desnaturalizar o senso comum sobre o tema, que foi reforçado lembrando sempre, meu jovem, que o senso comum é aquilo que a gente vê muitas vezes como natural, como sempre foi assim, e nem carece às vezes de problematização. E é interessante que a sociologia, quando ela problematiza essas coisas, muitas vezes ela não é compreendida por aquela pessoa que não está, às vezes, adequada ou está acostumada com esse tipo de reflexão e às vezes até criticada por isso. Mas este é o grande papel do sociólogo, desnaturalizar aquilo que aparentemente é comum ou aquilo que aparentemente não carrega nenhum tipo de problema. Então vamos julgar aqui as alternativas. Letra A democracia total, idealizada pelo sistema neoliberal. Bom, essa expressão aí, democracia total, não aparece nos textos e é conceitualmente muito vaga, né? Vamos pensar. E além disso, o texto está falando do período da ditadura militar, né? E esse regime é um período autoritário, antidemocrático, e em momento nenhum faz uma crítica também, os textos, ao sistema neoliberal. Então, a letra B, competição nacional sustentada pelo poder totalitário. Apesar do regime militar poder ser classificado como autoritário, como a gente disse acima, os textos não falam de uma competição nacional, esse não é o ponto central da questão. O foco está, assim, numa espécie de narrativa de progresso, que foi utilizada assim, para justificar a exclusão dos indígenas na Amazônia. Então, não se aborda a questão aqui também, se isso é totalitarismo ou não. Letra C. Memória social orientada pelo progresso econômico. Essa é a nossa alternativa, tá? Essa propaganda do Sudã aí, dos anos 70, construiu uma imagem assim, vaga de uma Amazônia vazia, que está à disposição para o desenvolvimento nacional, sabe? E aí a gente tem essa ideia sendo reforçada de que é necessário o progresso econômico da região, porque é uma região que não tem nada. Então você tem uma disputa ali pela memória, tá? E aí a gente pode olhar que o próprio texto 2 mostra que os indígenas contestam essa lógica, criticar o marco temporal. E ouvir os indígenas nesse sentido é uma forma, assim, de quebrar com essa memória de que é uma região vazia, de que é uma região que carece de desenvolvimento, que é uma região que precisa ser ocupada, e desnaturalizar esse senso comum, né? Que vai tentar, de alguma forma, justificar essa ocupação em nome do progresso. Então, nossa alternativa correta é a letra C. Agora vamos ver, a letra D e a letra E. Onda migratória incentivada pela integração nacional. Tá? Embora seja verdade que o governo incentivou migrações na região oeste, para a região, nesse período, né, tanto na era Vargas, como no Juscelino, como no período militar, você tem esse incentivo da ocupação, né? A gente tem um problema porque os textos não tratam diretamente desse fenômeno. A questão está falando sobre memória, sobre como se ressignifica aquela situação, aquele evento.
Então não está falando especificamente de ondas migratórias, está falando da disputa discursiva entre dois grupos aí, pelo menos. Letra E, prática compulsória gerada pela urbanização regional, tá? Então, o foco da questão não é a urbanização, nem práticas compulsórias relacionadas a ela. O foco está na ocupação dos territórios indígenas e na disputa simbólica e jurídica envolvendo a Amazônia. Então é isso, meu jovem. Forte abraço, até mais. Falou!